Queremos entrar no momento de estudo da palavra. Mas eu quero convidar antes a meditarmos neste versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Estaremos lendo juntos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Amém. Amém. Acho que a igreja já está cansada de ouvir o livro de Gênesis, não é? Eu também tive vontade de ver outros livros. Mas o Espírito me move ainda a continuarmos a falar. Então vamos ler juntos. Capítulo 2, versículo 7. Vamos ler em coro. Vamos ler em coro. Bem devagarinho, mas em coro. Vamos. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem foi feito alma vivente. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, queremos te dar graça. Celebramos, Pai, o dom de vida, a proteção que o Senhor Deus tem nos concedido. Pai, celebramos também essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede de reunirmos, Senhor, na sua casa e podermos aprender da sua palavra. Pai eterno, derrame o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que venha nos ensinar e nos revelar, Pai da glória, os segredos escondidos, Pai, por detrás de cada letra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Depois de tanto intervalo, eu não paro aqui para dar estudo. Eu quero acreditar que muitos de nós esquecemos onde nós paramos. Ao mesmo tempo eu fico feliz porque lá em casa eu ouço o tema que nós estamos a tratar a ser falado. Ouço mãe Olinda e irmã Laura em jeito de piada, mas falaram do tema. Eles nem sabem o que estão falando, mas eu entendo que são piadas. Falam muito da linhagem. A minha linhagem não está completa. Amém. Aleluia. Amém. Porque desde lá até então, até hoje, estamos a falar da linhagem. E eu quero umas 3 irmãs para me falarem de onde é que nós paramos. Qual foi a conclusão que nós tivemos no último estudo sobre linhagem? Estamos aqui? Se você não estava, como sempre, fecha a boca. Eu quero aqueles que estavam. Quero aqueles que estavam. Ou vou indicar. Eu conheço as pessoas que estavam. Essa é uma professora. Ou futura professora do Instituto para falar, dar resumo. Você mesmo que está ali, então levanta. Pode se levantar. A paz do Senhor, igreja. Eu acho que não estive cá nos últimos estudos. Mas da última vez que eu estive, estudamos sobre linhagem. E nós concluímos que a linhagem parte de Deus. E dissemos que a linhagem, na nossa linhagem, deve gostar de Deus. É isso que eu pude perceber.
Isso a gente não precisa. Amém. Mais alguém que quer acrescentar? A mwana na bagusi mama haula kumala kutatisa. Sim, irmão Gregório. Amém. Dizer que a linhagem, como disse a nossa irmã, ela parte de Deus, Kusungula yakashwe kwa kushaka kama kwenu. mas ela, no seu percurso, teve ramificações. Hakufamba kaona kwa hili shigaro. E essas ramificações aconteceram por causa do pecado. Ashikabaleshi kumelele yukwala kashijoho. O que eu quero desesperar é que a linhagem fosse única de lá onde iniciou até a ponta. Ashisimama kusungula kala shia ugama. Demos exemplo daqueles rolos de linha que usam o alfaiate. Inani zembo ya rule kiswa kwa hivana marunga Até katungu. ali tem uma ponta onde inicia e tem onde termina. Kuna na kusungula kana kugamaka. Mas se pelo meio dali encontrarmos uma parte que quebrou-se, La shikalo kumaka kuna hambana. algo de errado aconteceu naquele. Kuna nishoka shikahumelele. Então, aí, para nosso contexto, o pecado quebrou a linhagem. Ashijoho shikelisha kuhambana. Então, é uma doença que eu percebi. Hile shikani ngashikwisisa. Amen. Amados, eu insisto a falar sobre isto, Zasimama nzulo wa heshilo lesho. porque a igreja ainda não entendeu Akereke aisekwisisa. quem somos nós, Hii inabamani. de onde é que nós viemos. Hika hikui. Nós ainda não entendemos. Aise shikwisisa. Não entendemos porque fora da igreja, Ainda só com a handi no kakereke. mundo, Eti kwenu. no seio da família, Enjangweni. nós encontramos outras instruções sobre a linhagem. Hikuma shilelete lishwanyani mailana linyashi. Encontramos pessoas que dizem assim: Hikuma wanda wakaya kalesho. você não pode seguir a Bíblia, Wena ungalanzelele abaibeli. deixar de seguir a nossa tradição. Ufika kulanzelela tungunu. Porque a Bíblia, Ekusa abaibeli. ela foi escrita para homens. Kisaliwili ibana. Nós temos a nossa cultura. Ina litungunu kuwa hina. Aleluia. Não é isso que nós ouvimos. Aisha lishishitwaka. Então, a última conclusão que tivemos, Leshika kaya na sugauga. base das Escrituras, Mailana na kujonza kali. vimos também Gênesis capítulo 1, Iwoni Genesis capítulo ya kusungula. a partir do versículo 1, Akusungula capítulo ya diz que Deus criou todas as coisas. Chikwemu shienchili shilu Os hinkwa. céus e a terra, Atilu na misaba. e tudo que nela há. Nileshika kona. Significa Chikalesh. que tudo, incluindo o homem, Hinkwaso na vanhu. tem sua origem Kuna litungunu kuwaona. a partir de Deus. Akusungula kashikwemu. Aleluia. Amém. Não há outra origem senão ser Hakuna Deus. mamani masungulu kuza shikwemu. Então, logo kuya come wantumulu kumwana. Kwani timosha outra tradição. Diferente desse é antumulu kuwashwebu. Kuhambana nilo ke Então, intumulu kuwakukala kungaliwona. Amém. É uma linhagem deslinhada. ilinyashi ingahamba. Que está fora da linha. Ungahanje kalinha. Aleluia. É uma linhagem que está fora de quê? Galinha. Sim. É linhagem sim, mas é uma linhagem que está fora. Ilinyashi mashihumili anjili. Então nós somos chamados Hina habitaniwa. a seguirmos a verdadeira linhagem. Akulanzelela alinyashi E a aliyo. verdadeira linhagem provém de Deus. Alinyashi leida ikashikwemu. Aleluia. A verdadeira linhagem ela provém de. Yona ida ikashikwemu. Ok, agora voltemos a este versículo que Ayikele lemos. yakavesiku ingajonzi. Formou, Imahili pois, o Senhor Deus, ashikwemu o homem. amunhu. Ou seja, Deus formou o homem. Shikwemu shienchili amunhu. Quem formou o homem? Imananga mahamunhu. Quem formou o homem? Deus então formou o homem. Shikwemu shinga mahamunhu. Com pó da terra. Insuri wa misaba. Aleluia. Eu quero que você entenda isso. Zone shakuprecisa. Então, Deus com o pó da terra, Shikwemu insuri wa misaba. então
formou o homem. ayenchile amunhu Mas na primeira fase da sua formação, akusungula loko amahili munhu ele era que nem estátua. yena ayo munhu ayechimu xikalo Aleluia. Alguém já passou perto de uma estátua? ivona ngati mahundza kusuhi ni xikalo Você olha para a estátua u lavisa a xikalo e leyi você diz sim. uku ina Não essa última estátua que houve com a hi xikalo leyi nga humelela sweswi na as pessoas yitiva não munhu concordaram que não essa estátua aqui. a va vona ku hi yona leyi Não é essa, amor. va va hi yena loyi n'wi tivaka Mas existem aquelas estátuas bem feitas. ku na ni xikalo lexi nga endliwa E você basi diz esta aqui é ele mesmo. uku loyi hi yena futhi E você te chama de Eduardo Mondlane. wena n'wi vitana ku Eduardo Mas Mondlane por ser uma estátua, ma swi kota ku ka xikalo ele não tem como te responder. a nga na matshamelo ku swa ku Porque hlamula simplesmente ele é uma estátua. yena i xikalo ntsena Estamos juntos? hi xikan'we Agora, a primeira fase da formação do homem, ele foi que nem estátua. a yencili kota xikalo He was not able to move, a nga swi koti ku famba even to speak. nakona na ku vulavula Amém. amen Então vamos ver mais adiante. hi ta swi vona E soprou em suas narinas a ku vete ka tinhompfu ta yena o sopro da vida. a ku veta ka vutomi Aleluia. Deus sopra xikwembu xi ku veta nas narinas eka tinhompfu da estátua ka xitatua que Deus criou. lexi a nga xi endla O sopro a ku veta lukuyani da vida. ka vutomi Porque não tinha vida. ku nga hi na vutomi A estátua ela não tinha. a xitatua xa nga hi na vutomi O que aconteceu então? i xilo xi nga endleka Quando Deus sopra o sopro da vida, loko xikwembu xi ku veta xa vutomi e o homem foi feito, a munhu a yenciwa o homem foi feito duas vezes a munhu a mahiwa a makhambi mambirhi para ser um homem vivente. leswaku a ve munhu loyi a hanyaka Ele foi feito estátua, a yenciwa xitatua combate, hi balo e quando lhe foi soprado o sopro da vida, loko a ku vetiwa a moya wo tomi ele foi feito yena a mahiwa um ser vivente. a munhu wo hanya Aleluia. E quem fez isso? hi mani a nga yenca leswi Quem fez isso? hi mani Seu bisavô? i kokwana wa wena Hã? Deus. É seu avô que fez isso? i kokwana wa wena a nga yenca leswi Quem fez isso? hi mani a nga yenca Quem leswi fez com que o homem se tornasse um hi ser mani a nga vivente? yenca leswaku a munhu a yenca munhu a munhu a hanyaka Quem é? hi mani É Deus. i xikwembu Cuidado com aqueles ensinamentos que você recebe lá fora. ti vonele ni leswi ku dyondzisiwaka le E você handle tem que continuar a fazer sacrifícios wena u fanele ku tshama mo yenca para magandzelo os mortos, ka lava nga fa porque essa é a nossa origem. hikusa vona hi vona Porque masungulo essa é a nossa hikusa tradição. hi vona ntumbuluko A origem da a vida, ku sungula ka vutomi ela provém de Deus. ku ta hi ka xikwembu Antes de o homem receber a vida, a munhu na nga se amukela vutomi ele não podia ser uma pessoa vivente. a nga endli leswaku a ve munhu loyi a hanyaka Era simplesmente uma estátua. ku hi xitatua ntsena Você está aqui? wena u kona laha Está entendendo? wa xi twisisa Uma pessoa sem Deus, a munhu loyi a nga hi na xikwembu mesmo se movendo, hambiloko a famba ele é uma estátua. yena i xitatua não viu amém Mesmo andando, hambiloko u famba quando você não tem Deus, loko u nga hi na xikwembu você é uma estátua. wena u xitatua misericórdia Ok. Eu sei que você ainda não entendeu, ndza ta leswaku a wu se swi twisisa mas ku você vai entender. mas u ta swi twisisa Vamos ver juntos aqui no capítulo 3. a hi laviseni ka kapitulu ya unharhu
Todos nós conhecemos essa história de Adão e Eva. Hinkwerhu ha tiva a história leya xitane xa Adamu na E Eva. eu não irei voltar atrás, Ndzi assim, nga ta tlhelela ndzhaku. porque nós temos MBD aqui, Hikuva hina ni tidyondzo que temos muito tempo para trazer todos esses hina ni nkama assuntos. ku hika swilo swa ku tala. Mas especificamente nós vamos ver aqui Mas lexi la ku swi vonaka laha o versículo 7, ka vhesikulo 8, ya 7 ni 8, 9, 7, 8, 9, 10, 7, 11 a 12. 7 kala 12. Até onde nos cansarmos. Até lá eu tô caramba. Leia comigo aí, versículo 7. Dyondza na mina ka versículo ya 7. Podemos ler em coro? Vamos. Aí, Isso é Dyondza. Xangana, português, inglês, vamos ler em coro. Então, Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém. Amém. Vamos ler o 8. E ouviram voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia. E se esconderam o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? Amém. Podemos parar por enquanto. Uyimana Então, este homem, a munhu loyi criado por Deus, a nga vembiwa hi Xikwembu. após a sua criação, Ndzhaku ka ku nga vumbiwile. já sendo um ser vivente, Xana hi munhu loyi a hanyaka. que podia se mover, A nga fanele leswaku a famba. podia falar, A vulavula. podia ouvir, A twa. e podia trabalhar, Na vona a tiva. ele recebeu instruções. A yamukela xileletelo. Aleluia. Ele recebeu o quê? Instruções. Assim como o carro, quando é fabricado, Ku fana na movha loko yi mahiwa. ele recebe instruções. U yamukela xileletelo. Ele diz assim, A yi hlaya leswi. o fabricante, Loyi a mahaka. quando te colocam combustível, Loko va chela mafurha. e te colocam óleo, Va chela mafurha. te colocam água, Va chela mati. te colocam bateria, Va chela bateria. aceita andar. Pfumela ku Mas famba. se faltar uma dessas coisas, Loko ku pfumaleka nchumu chin'we não ande. u nga fambi. E você não vai andar com o carro sem água. Wena u nga ta famba ni movha ka u nga ri na mati. Porque ele foi instruído para Hikuva wena u andar byeriwile leswaku u famba se tiver água. loko hi ni mati. E o carro parece que é muito obediente, mais que ser humano. A movha onge wa hlonipha ku hundza munhu. Quando não tem óleo, Loko u nga ri na mafurha, o carro para. a movha wa nyima. Quando não tem combustível, Loko u nga ri na mafurha, o carro para. a movha wa nyima. Obedece instruções que o fabricante deu. Hlayisa swiletelo leswi a fabrikante a nga ri Então, quando o homem foi criado, loko a munhu a yenciwa, o criador do homem loyi a nga yenca munhu deu instruções. a n'wi nyikile a swileletelo. Você está comigo? Na mina la Deu instruções. a n'wi nyikile a swileletelo. Toda árvore do jardim comereis. Kasi a hinkwayo ka jardim u ta Mas a dya. árvore do conhecimento do bem e do mal Mas não assim loko u comereis. tiva swilo swa swileli swa ku biha ku Porque nga no dia que comerdes, certamente morrerás. a siku loko u toka u ta fa. Essa foi a instrução que o Criador deu ao Leswi seu swa criado. swileletelo leswi a loyi a nga yenca a nga nyika. Quando vamos ver logo o primeiro versículo do capítulo 3, Loko hi lavisa ka versículo ku sungula ka nós 3. encontramos que Satanás visita Eva. Hi kuma leswaku Satana a endzela Eva. Ele diz, A n'wi byela leswi. aliás, começa com uma questão. A sungula ku n'wi vutisa. É verdade que Deus disse para não comerem toda a árvore? Hi tlela Xikwembu xi ke leswaku mi nga dyi nsinya lowu. Tá vendo como Satanás ele gosta de distorcer as coisas, né? Satana wa swi rhandza ku vulavula Ele swilo. sabia muito bem o que Deus havia dito. Yena a swi tiva Satana leswi Mas Xikwembu xi agora nga ele diz, é verdade que Deus disse para não comer toda a árvore do jardim. leswaku Xikwembu xi ke leswaku mi nga dyi hinkwabyo. E Eva diz, não. Eva ku na.
Não disse para não comermos toda a árvore. Mas angawulanganisha disse para não comermos a árvore do conhecimento do bem e do mal. ayenga visinya lokuthi vakashineni swa vubihi Muito menos devemos tocar. nakona hi nga wu khumbi. Satanás diz, Satana swa Deus está mentindo. xikwembu xo hemba Ele tem medo de que vocês se tornarão espertos, a ye matha leswaku n'wina mi ta tlhariha ntlangu assim como ele é. ku fana na yena a nga tlhariha. Não, vocês não vão morrer, cara. N'wina mi nga ta fa Como? janani. Não. Eu sei que Eva muitas vezes olhou para aquela área, Ndza tshemba leswaku Eva a lavisile a sinya mas leyi. porque nunca olhou com interesse, Como a nga lavisa na nga ri na nderisi yo karhi nunca desejou a área. a nga naveli a Mas sinya leyi. naquele dia a Bíblia diz que olhou A swi vele a e lavisile viu que era atraente, yena yi n'wi nyika ku navela agradável, a ku tsakisa e tomou da fruta e a comeu. teka a handzu a ka. Aleluia. Amen. E deu depois ao seu marido. A gama a nyika a nuna wa yena E ambos comeram. hinkwavo vambirhi va dya. Então no versículo 7 diz que então abriram-se os olhos. Va pfuriwa a matihlo ya vona. A pergunta é, A xivutiso hi lexi antes de eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do lava mal, sengaka a sinya leyo ka eles estavam com olhos fechados? vona va hi matihlo ya ku pfaleka. Será? Mas aqui o versículo 7 diz que abriu-se os olhos. Vale a matihlo ya vona ma no pfuleka. Como é que você explica isso? U swi hlayisa Como é ku que você yini? entende isso? U swi twisisa ku yini leswi? Vamos falar. A hi vona wihi. Eu acho que artificialmente não é pessoas como tal. Ok. Entenda a minha pergunta. Twisisa na xivutiso xa mina. Independentemente daquilo que você pensa que se abriu, Hambileswi wena u pimisaka leswaku swi pfulekile. a minha pergunta é antes, Ndzhaku isso estava fechado? a matihlo ya vona ma pfalekile. E aqui a Bíblia fala de olhos. A Bíblia hi matihlo. Mesmo que você entenda que seja a mente, Hambiloko vutisa leswaku a minha miehleketo pergunta é antes, a essa xivutiso xa mente estava mina fechada? a miehleketo ya vona ma pfalekile. Vocês estão entendendo a pergunta? A swi leswaku ma swi Não, twisisa. vamos debater. O que é que nós pensamos? O A hi vona que wihi nós swi achamos? fika kwini leswi. Não percebi? A visão espiritual abriu-se. A ku vona ka moya ku pfulekile. É isso, né? Hi swona leswi. Porque antes a visão espiritual estava fechada. Endzhaku a visão espiritual ya vona ku va yi va pfalekile. Hi swona leswi. Sim, eu acho que estava fechado uma vez que a árvore era conhecida do conhecimento do bem e do mal. O que é que estava fechado? É esse conhecimento do bem e do mal. Ok, leia comigo aí no início do versículo 7. A hi dyondzeni ka versículo ya 7. Então foram abertos os olhos A matihlo ya vona ma pfuleka de ambos. ya vona va vambirhi. Concordamos que lhes foi aberto os olhos. A tisa leswaku va pfuliwile matihlo. Eu acho que foram abertos os olhos de um pecador. Não percebi? Eu acho que foram abertos os olhos de um pecador, porque a partir daquele momento ele começou a ver coisas que levariam ele a um pecado. Foi-lhes aberto olhos de um pecador. Sim. Ok, os meus irmãos, ok, lhes foi aberto A hi va olhos pfuliwile matihlo ya vujohi. Hi leswi a hlaya ka olhos mavona. esses que antes estavam fechados, né? A matihlo ya vona ma pfalekile. Ok? Mais alguém? A mun'wanyani Eu acho que os olhos deles estavam abertos, mas eles tinham uma limitação, não conseguiam distinguir aquilo que é bem e aquilo que é mal. Ok? Os olhos estavam abertos a antes, matihlo ya vona ma pfulekile ndzhaku. mas tinham limitação. Mas vanhu vona ka Não vutsongo conseguiam ver, va nga swi koti ku distinguir vona entre o bem e o mal. kumbe ku hlalesa swinene swa vubihi.
Eles não sabiam o que era bom na altura. Vanga sinisha shinene. É isso. Tá Bishora vendo? leswi. Não conheciam as duas coisas. Vanga ti swilo swimbirhi. Sim. Antes de receberem a fruta, né? Sim. Na vanga se gahanzi. Eram seres irracionais. Então, após comerem a fruta, eles tiveram o conhecimento do bem e do mal. E é por isso que eles tiveram a visão, notar que eles estavam vendo porque eles sabiam que o que era bom, o que era mal. Ok. E não- Então, antes eram seres racionais. Irracionais. É isso. Eram bonecos vivos. É isso. Eram como? Eram como animais. Mas eu quero agora acrescentar ainda mais. Que eram animais. Sim, que eram animais. Sim. Você entrar na vida das duas pessoas. Amém. Sim, eu penso que uma comparação entre as duas ideias. Ok. Eles eram irracionais. Eles não tinham um raciocínio tal da forma como nós raciocinamos como pessoas agora. Eles pensavam como se fossem animais que não sabem o que é bem, o que não é bom. Mas tudo isso, quando alguém diz, viu pelos olhos, descobriu que não era bom. Quer dizer, o cérebro é que está sim, a processar e descobrir que isto não é bom ou não é bom. Os olhos veem tudo, mas tudo é raciocinado no cérebro. Daí que passou-se dessa irracionalidade para a racionalidade, como diziam essas duas pessoas. Mais alguém? Eu acho que eu entendo. Até o momento, senhor pastor. Sim. Eu relaciono o abrir os olhos com o arrependimento. Logo que eles praticaram o ato, ou que comeram a fruta, arrependeram-se. Então, que é este abrir os olhos? Perceberam que desviaram do caminho do Senhor. Então, foi um despertar de terem feito algo que não deviam ter feito. Não só, até porque eles tiveram instruções, foram instruídos para que não comessem aquela fruta. Depois de comer a fruta, tiveram a visão de um pecador. É o mesmo que demos um exemplo claro. Às vezes o prato no perto dos frios, já o homem não pode reclamar. Ele Exato. pode se bater com qualquer obstáculo que estiver em frente. Ainda Sim. eles também. Perceber que pecaram naquele momento que comeram da fruta. Que não, desviamos do caminho do Senhor. Então abriram seus olhos. Por terem percebido que desviamos do caminho do Senhor. Até hoje em dia. Agora, só para entender o seu raciocínio. Quando a pessoa peca, os olhos se abrem. Loko munhu adyiwa akabati lumopfuneka. Bom, esse é o termo figurativo que usou-se na Bíblia. Que quer dizer? Arrependeram-se, porque perceberam, quando abrimos os olhos, a gente lá tem outra vez. Então, arrependeram-se daquilo que haviam feito. Sim. Ok, vamos ver mais adiante se realmente arrependeram-se ou não. Se mais alguém quer falar? Pastor? Bem, eu acho que é uma forma de figura que está ali colocada, que tem a ver com a consciência da nudez e a vergonha, por causa da desobediência a Deus. Bom, muito bem. Vamos ver só rapidamente o versículo 15, então, para ver se eles eram seres mesmo irracionais, como a gente pensa, ou não. Nitadyondza ka versículo ya 15. Lembra que já vimos 16, 17, não vamos repetir esses versículos. Vamos. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo 15.
versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. Louvado seja Deus. Amém. Caso você não esteja a entender alguma coisa, levanta a mão para que possamos caminhar juntos, tá bom? Alguma vez esse chumo que a você não deixa eu falar chão. Para nós entendermos se realmente esses eram seres irracionais ou não. Deixa eu dizer qual é o nome, o pinista Podemos ler aí? O Senhor Deus como um homem que pôs no jardim verde para cultivar e guardar. Ok. Depois, vamos ler o versículo 26 de Gênesis, a primeira parte, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. 1, 26. Assim diz a palavra. Então Deus. Sim, continua. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, Uhum. como nós somos, Uhum. e dominem sobre eles. Ok, importava aí. Agora vamos voltar no nosso pensamento. Aí que ele É? Podemos. Vamos voltar no nosso raciocínio. Aquele raciocínio de que, ok, eram seres irracionais. Sim. Assim deixa claro que eles eram seres racionais. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo a explanação do irmão Anselmo, diz que Deus teve o homem teve etapas da sua criação, não é? Primeiro feito estado. Segundo, lhe deu a alma. E ainda criou condições, desta vez, de onde este mesmo deverá viver. É nesse âmbito que ele deixado no jardim de Éden, é o lugar onde, e ainda vinha a terceira etapa, segundo o último capítulo, é o último que vimos aqui, era para o lavar e o guardar. Enquanto esperava, vinha este momento, segundo o que eu estou a entender, deu algumas orientações. Vão vivendo aqui, comam tudo, menos daquela árvore. Isso estava a falar com pessoas irracionais. Sim, eu entendo. Né? Até esse momento, eu entendo assim. Ok, pensa comigo. Deveria a etapa. Desculpa, pensa comigo. Pode ficar de pé para pensar melhor. Sim. Imaginando bem ou pensando bem, se nós temos essa teoria de que eles eram seres irracionais, faria sentido Deus dar alguma orientação a um ser irracional? Não. É assim. O boi é um animal irracional. Todos sabemos, não é isso? Ou é irracional? É irracional. Mas conseguimos dar orientações. E assim como o cão também. Sim. Bom, eu acho que concordar com a ideia de um homem ter sido criado irracional, não somos uma governo. Até então, nenhum animal podemos considerar irracional. Talvez para alguns animais são irracionais para o homem, mas nenhum animal é considerado irracional. Portanto, o homem pode ter sido criado sem ou com um vazio, mas Deus deu a capacidade do homem fazer aquilo que Deus queria. Ele foi criado com um propósito. Um homem foi criado com um propósito. Então Deus colocou o seu propósito naquele homem. Só que na caminhada ele acabou se desviando, mas colocou o seu propósito lá. Então, eu não concordo com a irracionalidade do homem. Eu volto a irracionalidade. É a razão deu instruções. Apanha a bomba, depois
depois irmão Agostinho. É assim, é de entrada. Segundo a ciência, Sim, o podemos entrar na que ciência. diferencia o homem do resto dos animais é uma parte aqui do cérebro que se chama lobo frontal, onde estão concentradas as características cognitivas do ser humano. Esta parte que no homem está mais desenvolvida faz com que este homem Desculpa, tenha só para vergonha. entender, só para entender. Está mais Desenvolvida do que o quê? dos animais irracionais, o que lhe dá oportunidade. Espera. Vamos lá dar juntos. Porque essa palavra mais serve para aumentar de algo que existe. Sim. O mais. Não tem a ver com o tamanho. Sim. Essa imagem não tem a ver com o tamanho. Sim, professor. Quando é que usamos mais? É para o que usamos mais? É uma comparação. É uma comparação. Olha o mais dele. Top de silêncio. Eu tenho a graça de Deus ter me dado professores ali. Isso vai nos ajudar bastante. A minha pergunta, senhor professor, quando é que usamos a palavra mais? Quando é o quê? É o quê? Tem a ver com grau aumentativo. Alguma coisa a mais em relação a outras. Muito bem. Obrigado por voltar naquilo que eu estava a dizer. Sim, mas ou naquilo que ele está a dizer. Não significa o tamanho do cérebro, não. Sabe, às vezes nós falamos coisas que não entendemos. Só falamos, mas não entendemos o que nós estamos a falar. Estão percebendo, né? A palavra mais significa aumentar sobre alguma coisa. Eu li o livro, mas não entendi. Aí já o mais é Não é um mais, aí é mais. É uma partícula perceptível. a diferença. Aí Mais e o mais. Calma, senhores. Estamos a sair do contexto. Aí quer dizer que não é mais, é mais. Calma, não faça confusão entre mais. Há muita diferença. É mais. É mais. Então é mais. Sim, há muita diferença. Sim. Agora, se ele é mais. Não, só que vocês fizeram confusão, foram entrar no mais como mais. Não. Está percebendo? Eu só queria trazer esses dois exemplos de mais quando nós estamos a falar. O mais, aquele que entra I no meio, e o mais, que entra o I no coisa. Não, esse aí serve para aquecer sobre alguma coisa. É aquele que ele usou. Quando ele estava a dar exemplo, ele dizia esse termo científico que ele usou, que o homem tem mais. A minha pergunta é: tem mais porque existe alguma coisa, ou existe outro que tem pouco do que o outro? Está percebendo? Sim. Não porque não tem nada. Tem, só que não chega na quantidade do outro, mas tem. Continua. Então, essa parte que está mais desenvolvida no homem é que lhe confere a capacidade de querendo fazer alguma coisa. A parceira está dizendo que não, isso não. Então, essa parte aqui que Ok, agora a minha pergunta é aquela lá. O homem é um ser, ou foi criado ser irracional ou racional? Racional. Não, você pode explicar toda a ciência que você estudou, mas se você não entender o princípio bíblico, está perdido. É preciso nós entendermos o princípio e ter capacidade de juntar a ciência e a teologia. Precisamos desenvolver essa capacidade. Amém. Irmão Gregório. Já perdeu uma. Ultrapassado, mas queremos dizer que, segundo a Bíblia, aqui no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, já nos mostra, nos diz que o homem é um ser
racional, porque ele foi feito na semelhança do Pai, então ele é um ser racional. Então, voltando para a questão que está aqui em debate e a abertura dos seus olhos, porque é daí onde nós partimos para chegarmos até onde nós estamos. Eu quero dizer que Adão, antes de comer da árvore do bem e do mal, ele não enxergava, ele enxergava assim. Mas quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles aí percebem que desobedeceram a Deus. Então, neste momento de perceber que houve uma desobediência a Deus, eles tiveram uma abertura naquilo que é a sua consciência moral. Então, eles tiveram uma abertura da sua consciência, começaram a olhar as coisas de uma outra vertente, não? Porque antes eles não conseguiam ver. E também eles, nesse momento, tiveram a perda da inocência. Eu posso dizer que antes deles comerem da árvore do bem e do mal, eles eram inocentes daquilo que acontecia no meio deles. Mas quando eles comeram, aí já perderam também essa inocência, e eles também perceberam aqui que já estavam separados com o Espírito de Deus. Então é por isso que quando ele é chamado, ele se esconde, ele diz que estou aqui, mas não vesti nada. E aí ele foi pegar as vestes que eles costuraram para poder se vestir e estarem diante de Deus. Então, eles perderam a moral, tiveram uma separação com o Espírito de Deus e também perderam a consciência. Obrigado. Ok. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Amados, o homem foi criado para ser racional. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo no versículo 28, encontramos Deus a falar com o homem. Multiplicai-vos e enchei a terra. Então, mais uma vez, não diria isso a seres irracionais. A seres irracionais, a própria natureza lhes colocou assim. O cão, o peixe não foi ordenado a se multiplicar. Mas o homem foi ordenado a se multiplicar. Então você vê, né? O homem foi criado para seguir instruções. O homem foi criado para seguir instruções. Por ser um ser racional. Voltando para o versículo 7. Onde nós estávamos. Nós vimos que eles pecaram. Comendo a árvore que Deus havia proibido de comer. Então o versículo 7 logo diz que abriu-se os olhos. E o que acontece quando abriu-se os olhos? Eles viram o mal daquilo que Deus havia proibido. Eles olharam para si. Encontraram nudez. O que nunca tinham visto antes. Eles foram criados assim. Eles viviam assim. Mas porque o que lhes conduzia não era falta de consciência, mas era a consciência do bem. É por isso que para eles tudo estava bom. Aleluia. Porque o que lhes conduzia era a consciência do bem, que é algo natural de Deus.
o bem. chilo xa Então swinene tudo estava bom. hinkwaswo swa Eles tshamiseka andavam sem roupa, va famba va nga mas yambananga para eles estavam bem. naswona va tshamisekile Porque o que reinava neles era o bem. leswi nga fuma ka vona swa swinene O mal não existia neles. a wu bihi va nga hi vona ka Mas vona o casamento entre o bem e o mal maswa muchayikwa swinene swa wu bihi surgiu quando desobedeceram. swi endlekile ku loko vona va nga hloniphanga Aleluia. E tem duas interpretações que nós podemos dar a esse acontecimento. swinene swa ku hi nga vulavula hi swona Abriu-se os olhos va pfulekile matihlo e ambos viram que estavam nus. vona vambirhi va vona leswi va nga hambananga nchumu Então, aquilo que o pastor estava a dizer, leswi murhisa nga hlaya que o peso da consciência, a ku ta ka ku ehleketa então, fez com que eles se vissem na nudez. vona va ti vona va ti vonile va nga yambananga nchumu Aleluia. Mesmo hoje, hambi nyamuhla encontramos pessoas até dentro da igreja, hi kuma vanhu ndzeni ka kereke onde vai dizer, lava hlayaka vamos falar, por exemplo, no início de telefones, de tablets, a ku sungula ka matelefoni ni ya matablet surgiram alguns loucos na igreja que diziam usar o tablet para pregar é pecado. ku na ni ximfumo xi nga hla leswaku a ku tirhisa telefoni ka ku xumayela xidyoho Existem loucos que dizem usar micro na igreja é pecado. ku na ni ximfumo xi nga ku tirhisa mamiko xidyoho Existem loucos que dizem usar piano na igreja é a ku pecado. tirhisa piano i xidyoho De onde é que vem isso? i swi ta hi kwihi swilo leswi Quando o coração está inclinado no mal, loko a mbilu yi le ka vubihi então esse coração vai produzindo maldade, a mbilu leyi ta humesaka swilo swa ku biha fazendo que os seus olhos só enxerguem maldade. ku endla leswaku a matihlo ya wena ntsena ma vona swilo swa vubihi Quando o coração de alguém está inclinado para o mal, loko a mbilu ya munhu yi nge ndzeni ka swilo swa vubihi tudo que você faz hinkwaswo leswi wena u swi endlaka para essa pessoa ka munhu luya é mal. swi bihile Por causa de onde esse coração está. hi leswi a mbilu ya wena yi kumekaka kona A desobediência de Adão e a Eva ku nga hloniphi ka Adamu na Eva cortou a respiração que Deus havia ligado com aquele boneco. ku endlile leswaku a Cortou a respiração. tema a ku hefemula Porque Deus soprou hi o ta fôlego xi da n'wi vida. pfuletile Então agora Adão estava sem fôlego da vida. Adamu a nga hi na moya wa vutomi Aleluia. Mas ele estava vivo. mas yena a hanya Para ele estava vivo. para yena a hanya Mas logo a morte surgiu. ku gama ku yena a rifa Porque houve uma separação leswaku a hi ni ku hambana entre Deus e o homem. xikwembu na munhu Por causa do pecado. hi mhaka ya xidyoho Estamos juntos? Então, Adão ele já estava somente numa posição. Adamu a hi tlhelerikiwi ntsena Ele já não estava com o bem. a nga hi na swa swinene Ele estava com o mal. a hi na swa vubihi Ele viu que da forma como Deus havia lhe criado, a vona leswaku leswi xikwembu xi nga mu endlisile não era swona a forma correta. swa nga tshamisekanga Ele tinha que ter roupa. yena a fane ku a hi ambala Você está entendendo? a ndzi swi tivi leswaku wa swi twisisa Aquele espírito de desmentir Deus, leswaku hemela moya wa ku hemela xikwembu desmentir, a ku kaneta xikwembu entrou nele. ku nghenile ka Lembra yena que foi Satanás que desmentiu Deus? a yi sana yena nga Disse que o homem não ia morrer. a wa munhu a nga ta fa Agora o espírito entrou no homem. a moya wu nghena ka munhu O que é a primeira coisa que eles viram que é? i swilo leswi va ku sungula va nga swi vona É que eles não estavam bem. va nga hi khwatsi E se formos ler a Bíblia, diz que Deus, tudo que ele criou, olhou e viu que estava loko hi perfeito. dyondza bibele leswi hinkwaswo leswi xikwembu xi nga swi endla swi wa tshamisekile Sem o pecado, nós éramos perfeitos mesmo sem roupas. amen amen Aleluia. Sem o pecado, nós éramos perfeitos mesmo sem roupas. amen
A antiga irmã, a gente quer que comer na munoca, na ambarangueira, não O que vai acontece quando a gente vê uma chamar. pessoa que não vestiu? É o pecado que existe em nós. Você está comigo? Buenos unamina. Então, ao comer a árvore proibida, Akuja ahans do kabeteliwa. Adão se separava do seu Criador. Adão ahambana no Mungu wa yena. Ele saiu da linhagem. Arruma makalinhagem. Ele fica desalinhado. Atsama ayeje. E ele procura roupa para si mesmo. Alava tudo para yambana. Não é isso? Então, o versículo 8. O que acontece? Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia. E se esconderam. Veja o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Ora shijoli shencha kakautongamu. Antes do pecado, Deus estava a 100% presente na vida de não havia separação. Mas aqui nós ouvimos o relato de Deus passeando. E a presença de Deus incomodava o homem. E eles procuraram se esconder. Voltamos aí. Voltamos aí. Que abrir os olhos significa arrependimento. Como é que um ser arrependido vai se esconder? Será que isso revelava arrependimento? Eu pergunto. Não. Temos pessoas que se comportam desta maneira dentro da igreja. Que se escondem dentro da igreja. Se escondem de Deus dentro da igreja. Deus, Ele vai passeando na igreja, procurando os seus. E simplesmente as pessoas se escondem dentro do seu pecado. Como eu disse, ainda há pessoas que seguem as cerimônias das famílias. Num dos estudos há uma irmã que revelou que eu tenho ido. E aqueles que se escondem fingem que não vão. Temos mães aqui e pais que ainda vivem nos curaneiros e fingem que não vão. Estão aqui. Houve uma altura em que as pessoas se convertiam de verdade. Carregavam aqueles amuletos. Amuletos, tudo aquilo que vinha dos curandeiros. E traziam para a igreja. Para os pastores queimarem. Hoje já não acontece isso. Mas embaixo das camas tem coisas. Você está se escondendo de Deus. Deus está te chamando. Você se escondendo. Parecem mais de oração. Colocam a mão nas pessoas, derramando as suas maldições na vida das pessoas. Misericórdia. A igreja cresce. A igreja é abençoada. Não é abençoada a igreja. São pessoas que estão escondidas.
va tele. Vamos continuar. Ai, sim, amém. Não se zangue muito. Ungakwati chicha. Amém. Amém. Não se zangue, faça o quê? Ungakwati chicha. Chicha. Não deve haver casamento entre tradições desalinhadas com a nossa tradição. Na pode kwenye mchado atumunuku nishizo shikwe. Então, eles quando ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Logo vai te dizer que shikwe mana tumena. E versículo 9. Acá versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? Shikwe mushirita na mundo. Ukui. Amados, eu quero que você entenda aqui. Este Este versículo é muito profundo. versículo aí, inani. Deus é omnisciente. Deus é onipresente. Ele está em todo o sítio. Ele sabe todas as coisas. Mas havia um problema que aconteceu. Por que Deus pergunta: onde é que estás? Queria provar a honestidade do homem. Queria provar a honestidade do homem. A honestidade do homem. A outra coisa. Acho que não era visível por causa do pecado. Porque eu acho que não era visível por causa do pecado, sim. Eles haviam saído da presença de Deus. Amém? Amém. O pecado, ele faz muitas coisas na vida de uma pessoa. O pecado, ele nos separa da presença de Deus. O pecado, ele escurece o nosso ser. Nós ficamos invisíveis. O pecado, ele nos torna surdos. Já uma vez um surdo já tentou falar consigo? Como é que você ficou? Como é que você ficou? Foi fácil de ouvir? O mundo, na verdade, o mundo. O mundo. Como é que... É o que acontece quando nós estamos no pecado. Nos tornamos invisíveis diante de Deus. Então, não comemos, não bebemos, porque estamos escondidos por detrás do pecado. As nossas orações não são ouvidas por causa do pecado. O que nós falamos não se entende na presença de Deus por causa do pecado. Não sei se você está aqui. Para que nós recebamos qualquer resposta que seja que desejamos, nós temos que resolver o problema do pecado. Aleluia. Estás comigo? Outra coisa muito interessante que nós vimos aqui, que podemos usar isso como aprendizagem, é que o homem pecou. Mesmo assim, Deus, ele vai atrás do homem. Deus vai atrás do homem. Você não precisa se sentir mal por causa da sua condição, sua situação. Porque mesmo assim Deus está te chamando. Deus quer que você volte. É só você aceitar. Está numa posição errada e voltar para Ele. Deus te quer. Não tenha vergonha. Se você se perdeu, volta para Ele. Ele está te chamando. Isso revela o quê?
leswi kaya revela que Deus fez o homem com um grande propósito, xikwembu xi endlile munhu ni makungu yo karhi com amor. ni rirhandzu Deus ama o homem. xikwembu xa rhandza munhu Deus te ama. xikwembu xa ku rhandza Não importa a sua a situação. swi ta baxa matshamelo ya wena Deus todos os dias xikwembu siku rin'wana na rin'wanyana está vindo à sua trás. xa ta endzhaku ka wena Você está entendendo isso? wena wa swi twisisa leswi Deus está te buscando. xikwembu xa ku vitana Adão, estás aonde? adamu kwihi Essa é a voz de Deus clamando todos os dias, igezi ka xikwembu ri va huwelela siku rin'wanyana na rin'wanyana chamando a todos perdidos como você, a como vitana eu. hinkwawo ku fana na mina na wena Deus está chamando. xikwembu xa ku vitana Anselmo, estás aonde? anselo u kwihi arneta u kwihi A sua situação preocupa a Deus. a vutomi bya wena bya kala ka xikwembu Não sei se você sabe disso. a swi leswaku wa swi twisisa A situação em que Adão se encontrava leswi adamu a tshamisile swona preocupava a Deus, swo karhata xikwembu porque o fim dele hi swa magumu ya yena seria drástico. amen Aleluia. Podemos parar ou podemos continuar? pode hi yima kumbe hi simama Mas você está entendendo o que estamos mas wa falando? twisa lexi ni kayaka A linhagem foi quebrada. a linhagem yi hambekisiwile Mesmo assim, hambi ku endla loko o autor dessa linha, loyi a nga endlela aquele que tem o poder de consertar, loyi a nga ni matimba ya ku endla xilo ele vai atrás do homem. wa landzelela munhu Está chamando. Sabe, quando lemos o livro de João, capítulo 3, versículo 16, loko hi dyondza bibele ka buku ka johani 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. xikwembu xi randzile tiko Deus amou o mundo de tal maneira. xikwembu xi randzile tiko swo Deus ama o mundo de tal maneira. xikwembu xi randza tiko Aleluia. amen Deus te ama. xikwembu xa ku rhandza Então, Deus xikwembu chamou e disse: onde estás? xikwembu xi vitana xi ku kwihi Agora, versículo 10 diz assim: e ele, então Adão, respondeu: ouvi a tua voz a soar no jardim. Ouvi a sua voz ndzi twile a gezu ka wena soando no jardim. no ka ri vulavula no xarhi Existem pecadores aqui ku na ni xidyoho laha ka que joni ouvem a mensagem, va twaka a rito ouvem a mensagem, va twa a rito eles entendem a va mensagem, twisisa a rito assim como Adão. ku fana na Ele adamu ouviu a voz. yena a twile Ele gezu declara que ouvia a sua voz, Senhor. a gezu ka wena hosi Depois diz o quê? Depois diz o quê? Me escondi. ndzi tumbelile Não é porque não ouvem a palavra. a hi leswaku a nga twi a rito As pessoas ouvem a a palavra. vanhu va twa rito Eles ouvem a pregação. va twa Eles ximayelo ouvem o ensino. va twa dyondzo Mas eles se escondem. mas vona va tumbela Mesmo depois de ouvir a palavra. hambi loko va twa a rito Adão continuou se escondendo. adamu a simama tumbelile Quando nós ouvimos a voz de Deus, loko hina hi twa gezu ka não é xikwembu para nos esconder. a hi ku ya hi É tumbela para nós sairmos ao encontro dele. i pra hi ya tlangana na yena Reconhecendo que realmente eu sou falho, hi tiva leswaku mina ndza joha mas eu preciso de ti, Senhor. mas ndzi lava wena hosi Não é para você ouvir a hi leswaku wena u twa e continuar se escondendo. u simama u tumbela Você está comigo? wena u na mina Entendeu? u twisisile Alguém não entendeu essa parte? i vona nga nga ku twisisa leswi Adão diz: eu ouvi a sua voz, adamu a ni mina ndzi twile a gezu ka wena mas me escondi. mas ndzi tumbelile Quantos de nós estamos escondidos na casa do hi Senhor? vangani hi nga tumbela endlwini ya xikwembu Quantos feiticeiros aqui ouvem a palavra e continuam feiticeiros? loko wena u twa rito ra xikwembu u simama hi loyi Quantos mentirosos aqui ouvem a palavra e continuam loyi mentirosos? vangani va twa ka a gezu ka xikwembu va simama va Quantos ladrões aqui
ouvem a palavra e continuam ladrões. Entre outras áreas da sua vida. Mas você continua a mesma pessoa. Podemos continuar. Mas não se esconda ao ouvir a palavra. Não se esconda ao ouvir a palavra. Aleluia. Amém. E Deus me disse: quem te disse que estavas nu? Dá para perceber? Mas precisa. Quando nós nascemos uma criança, se nunca lhe darmos roupa, aquela criança vai, mesmo quando começar a andar, vai andar assim. Ela acredita que eu sou assim. É assim como Deus fez Adão. Ele acreditava que ele era um ser assim. Mas com a entrada do pecado, é preciso Deus perguntar: quem te disse? Quem lhe disse? Agora vamos discutir mais uma vez. Quem lhe disse? Quem lhe disse? Quem lhe disse? A minha pergunta é: quem lhe disse? E a resposta é a consciência dele. E lembrar que essa consciência sempre teve, né? Agora quem lhe disse? Então, ele já, depois de vir, ele começou a perceber que de forma como ele estava. Começou a perceber, né? O mal que carregou na fruta, né? Ele disse que... o mal ele carregou na fruta. Você me entendeu aí? Mas tá bom. A culpada é a fruta. A culpada é a fruta. Sim. É a fruta que ele disse. Eu não quero dar a minha resposta. Talvez estou com dúvida. Ok. Quando Adão fez, eu descobri que não teve vestes. Será que já tinha sido dito que há vestes naquele mundo onde viviam? Aí que está. Aí que está. Essa pergunta para mim não está. Não vai ser Deus. Mas é um raciocínio lógico e importante. É aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos: nós temos que produzir questões. Se nós quisermos entender a Bíblia, precisamos produzir questões. Ele era a primeira pessoa no mundo. E nunca tinha visto alguém com roupa. Mas ele viu-se nu. E ele entendeu que tinha que se cobrir. Quem lhe disse? E a pergunta de Deus é essa: quem te disse? Quem lhe disse? Consciência? Consciência. Mas que consciência é essa? Então, que consciência é essa? Que consciência? Consciência do pecado. Tá certo? Sim. Antes deles consumirem a fruta, eles eram inocentes. Eles se sentiam bem, mas após eles consumirem a fruta do conhecimento do bem e do mal, eles... Levanta a voz.
Amados, vamos conversar todos. Vem de onde então? Ai, ule não foi. Vem de onde? Igreja, vem de onde? De onde? Da fruta. Elas saíram da linhagem de Deus. E a pergunta de Deus que faz para ele é: quem te disse que você está no... Difícil de responder, mas... Vamos de onde? A coluna. É difícil de responder, mas lembramos nós que estudamos... Saúde na voz. É difícil de responder, mas lembro-me que estudamos uma parte na Bíblia que onde a Eva foi falar com a cobra disse: Deus está a mentir. Ele tem medo de que vocês sejam espertos igual a ele. Eu acho que tudo começa dali. A resposta é qual é? Quem ele disse? Eu gostei. Ok. É assim. Quem ele disse? Rimana Gaúna. Mas eu podia ter dado essa resposta. Não vai dizer de Deus. A resposta que eu sugiro Sim. é que Deus, quando fez o homem, ele colocou o homem com uma capacidade que nem a dele Deus. Então, em Deus existe todo tipo de coisa. Mesmo a própria roca que estamos a dizer que não existia na altura. Mas Deus já previa a existência da roca. Tudo aquilo que existe tinha sido previsto, ou foi previsto por Deus. Mesmo aquilo que se calhar não existe aqui agora. Mas Deus sabe que vai existir e já sabia que há de existir. Entretanto, esse conhecimento de roupa, de estar nu ou estar vestido, existia um homem, entretanto. Ele ainda tinha sido escolhido. Eu penso que nós temos visto em computadores. Está a apresentar um programa, então quer fechar. Portanto, você pisa, depois fecha. Depois quer que aquilo abra-se. Então pisa na tecla, depois aquilo abre. Todo o conhecimento havia e foi feito por Deus. Só que ia em escadas. Dizer, agora é tempo disto, agora é tempo disto, agora é tempo disto. Mas, através da serpente que se dirigiu a Eva, a Eva ao marido, acabaram comendo daquela fruta que era proibida e acabaram já descobrindo o que é o bem e o mal, que foi a ativação do conhecimento que já tinham. Ok. Tá certo. É muito simples de responder essa pergunta. Já veio um carro que chama isso. Bastou ler novamente a segunda pergunta de Deus. A primeira pergunta é quem te disse. E a segunda pergunta é: comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Porque a única coisa que podia tirar o homem da posição de santidade é essa árvore. Que comendo essa árvore instalava automaticamente o conhecimento do bem e do mal no seu cérebro. Então, Adão, ele havia escolhido desobedecer a Deus. Ele estava separado de Deus. Então, ele estava mais inclinado para o mal. Nós temos o bem e o mal em nós. É por essa razão você faz o bem para ela, mas faz o mal para outro. Ou faz o bem para a mesma pessoa e
que faz o mal para a mesma uyenza pessoa. swa bihi ka munhu Porque essas duas coisas estão em ti. hikuva a xilo xi kona eka wena. Agora, o uso dessas duas coisas A ku tirhisa ka swilo xa swiviri depende de onde é que você está inclinado. wena u ka matshamela wahi Para você usar o bem, leswaku wena u tirhisa você swinene precisa estar conectado a u Deus. fanele leswaku ve ni patsano na xikwembu Para que você tenha sempre a decisão de escolher fazer o bem. leswaku wena u tshama ni kama u endla swinene. Se fores uma pessoa dividida, Loko i munhu a hambana algum momento você vai fazer o bem, a makhamba man'wanyana u ta endla swa swinene algum momento vai fazer o a mal. makhamba man'wanyana u ta endla swa Se vubihi. você for uma pessoa totalmente inclinada para o diabo, Loko wena u ri munhu loyi a endleleni ya satani você vai ser pessoa do mal sempre. wena u ta ve munhu a endlaka swa vubihi kama ni un'wana ni un'wanyana Estamos juntos? hi xikan'we. Então, a árvore do conhecimento do bem e do... A siya ya swinene swa vubihi. A criança já nasce com essa árvore. A vanana se va tswariwa ni nsinya lowu. Então, quando enche as fraldas aí, Loko va tata ma descartar kumbe mafralda já se ligar o que eu fiz não é bom. va swa leswaku leswi nga endla swi Aí tshamisekanga. começa a chorar. Sungula ku rila. A mãe já fica de estresse, sabe? Isso aqui encheu a fralda. Mamani já está swi pimisa ku swi kona swi nga endleka. Já está aí. Xa swi kona O bem e o mal. swinene swa vubihi. A existência do bem e do mal na nossa mente A veni swi swa vubihi swa vunene ka miehleketo ya não hina. significa que nós temos que ser pessoas do mal. A swi vuli leswaku hina hi fanele ku ve vanhu va vubihi. Estamos entendendo? A swi twisisa. Para vencermos o mal, Pra hi kota ku hlula vubihi temos lebyi que aceitar voltar a Deus quando ouvimos a sua hi voz. pfumela ku tlhela ka xikwembu loko hi twa gezu ka yena Não se escondermos. hi nga tumbeli. Amém. Amen. Maravilha, está entendendo? Mana biya wa swi twisisa. Podemos avançar. O disse mama. Irmão, Vamakwerhu voltamos para cima. hi tlhela hi ya ka wena. Versículo 12, escuta aí. E o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore. E eu comi. Será que abrir os olhos significa arrependimento? A ku pfula mati swi vula leswaku a ku tisola. A mulher que você me deu A wansati lowu nga ndzi nyika me deu de comer. a wu ndzi nyikile ni dye. Eu comi. Mina ndzi dyile. Hi ni khombo. Mas é aquela coisa que eu falei, que falamos no EBD. Hi swilo leswi hi nga swi hlaya ka ku dyondza ka Bibele. É aquilo que nós falamos no EBD. Leswi hi nga swi hlayeni. O homem, A munhu ele deve amar sua esposa. a fanele ku rhandza nsati wa yena. E quando você ama, Loko wena u n'wi rhandza a tendência é de agradar a u pessoa. fanele leswaku u n'wi tsakisa. Você está entendendo? E é difícil você agradar alguém que você passa a vida a lhe dizer não, isso não, isso Swa karata não. ku tsakisa munhu u fanele ka munhu wa ku nada nada. Essa mulher vai te odiar. A wansati loyi a ta ku nyenya. Não, a dar ouvido por amor. A dá hikwalaho ka rirhandzu. Prefiro não dizer não. A nga va ku nada. Movido por amor, Hikwalaho ka rirhandzu. Abraão, a esposa disse: A ko swi kasaka toma yena. minha serva. Teka xitiri xa Para mina. nós termos um filho. Leswaku hi ve ni n'wana. Movido por amor, Hikwalaho ka rirhandzu. cedeu. A nyikela. Não linda, mentira. A Bíblia diz muito bem que é amor. Tudo isso é amor. Então, também Abraão, movido por amor, A
Abraão fala calirando. Aceitou. Amém. Movido por amor. Quando Sarai teve filho, Deus diz: Senhor, esse seu filho aí não pode tomar a herança do meu filho. Manda embora isso aqui com a mãe. Movido por amor, Abraão mandou embora Ismael, o seu filho. Sansão. Chega, já entendeu. Amém. Aleluia. Amém. Mas é assim, isso é uma verdade. O homem está num dilema muito difícil. Ele deve amar sua esposa. Mas amar alguém não é não dizer não. Nós pensamos que amar alguém é sempre dizer sim, 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 sim. Isso não é amor. É andar tipo cegos. Dois cegos se guiando. Então, se o casal age assim, todos vão cair na copa. Como o homem Adão tinha a responsabilidade de dizer não. Deus disse para não comer. E essa orientação não foi para Adão? Ok, não sei. Não sei. Não sei, vamos ler a Bíblia. Não sei, vamos ler a Bíblia. A Bíblia vai nos desmentir. Porque Deus disse não comam. Ok, versículo 2 do capítulo 3, vamos ler. Sim. 2. Para responder à pergunta da maioria. Quem respondeu? Ok, disse o quê? Capítulo 3. Das árvores do jardim. Ok, aí. A mulher responde. E disse o quê? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Não disse Adão pode comer. Disse podemos comer toda a árvore do jardim. Ok, continua. Ok, Deus disse a Adão: nos, eu, mulher e quem? Está claro, não? Você quer? Mulheres também. Aquela paixão de falar demais. Mentiu aqui. Ok, mas não é isso que nós queremos tratar hoje. Vamos avançar. Então, o homem respondeu: a mulher que me deste, botando no 12, como companheira, me deu e comeu, e comi. Em outras palavras, Adão estava dizendo: o número mera com a cama retrasada. Talvez você mandou para vir dizer isso. Estou a vir fazer isso. Então eu comi. Então, a mulher disse: o que tens feito? Depois ele não ganha não era aquele você deu seu marido comer isso. Você fez isso. Aí não ganha. Significa que também tinha a responsabilidade de evitar isso. Não dando o seu marido. E a mulher disse o quê? A serpente me enganou e eu
comi. A nyoka izikanganyisile mentira. Primeiro já aqui, óbvio, um pouco de sinceridade. Você podia ser mulher. Não, Mas ok. Há momentos em que nós devemos esquecer se nós somos homens ou mulheres. Para melhor entendermos as escrituras. Para você não ficar na defensiva. Porque eu sou homem, eu sou mulher. Então, a mulher diz que é a serpente que me enganou. Então eu comi. E comeu o que Deus havia proibido. A coisa essencial que você deve entender é que a linha original ela foi desfeita. Amém. Ela foi desfeita. Surgindo várias linhagens. Mas Deus, Ele tem um plano de reconstruir, trazer de volta as pessoas para a sua linhagem. Esse é o plano de Deus. É por isso mesmo, depois de pecar, Deus chama Adão. Deus já está te chamando. No capítulo 12 do livro de Gênesis, encontramos Deus chamando Abraão. Era um chamado de um povo, aquele que ia viver pela fé. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que receberam a quem? A Cristo Jesus. Reconstrução da linhagem. Você não precisa continuar lá nos planeiros. Você não precisa fazer aqueles mambas, chutagens. Fazer aquela tradição. Você não precisa disso. Porque a verdadeira tradição está em Deus. Aleluia. Está em Deus. Agora, daqui em diante, nós vamos estar a falar sobre a reconstrução da linhagem. A partir dos próximos estudos. Vamos falar, nós aqui vimos que a linhagem foi destruída. Quando Adão e Eva decidiram comer da fruta. Ok? A linhagem foi destruída. E vamos falar da reconstrução da linhagem. Então, eu gostaria que você começasse a ler a Bíblia hoje. A partir do capítulo 12. Do livro de Gênesis. Deus te abençoe. Eu quero deixar esse espaço para perguntas e dúvidas. Sim. Bom, eu tenho uma dúvida aqui mesmo no fim do nosso estudo. Eu queria saber, percebi aqui que a cobra, a serpente, enganou a mulher e a mulher fez o mesmo para o Adão. E aqui na Bíblia, no livro de Gênesis 2, no versículo 7a, diz assim:
no versículo 16, diz assim, que o Senhor Deus deu esta ordem ao homem. A ordem esta é de não comer da árvore do mar. Então, aqui a Bíblia não diz que Deus não deu a ordem também à mulher ou aos dois. Não estou a perceber, não entendendo. É que Deus deu esta ordem aqui ao homem. E Adão, ele tinha aqui uma missão que era de tomar essa responsabilidade e depois passar a mesma para a mulher. Então, aquela mulher para não comer daquela árvore. Então, a minha dúvida aqui surge, e eu quero saber se a mulher tivesse comido daquela árvore e Adão tivesse negado, teríamos tido o pecado natural. E essa é a primeira questão. E também a segunda questão era para saber se a mulher também carrega este pecado por ter respondido ao Adão ou não. Se a mulher carrega esse pecado por ter influenciado Adão, porque Deus não deixou a ordem com a mulher. Deixou. Versículo 16. No capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 3. Para responder uma parte da sua pergunta. E a mulher disse. Vamos ver? Eu estamos a questionar. 16? Sim. E a mulher disse: o seu trabalho será muito duro, e também a sua gravidez. Com dores dará à luz filhos. O seu desejo será o de dominar o seu marido, mas será ele que o dominará. Não, a sua pergunta era se Adão, a Eva, era imputada a culpa por causa deste pecado ou não? Dá para minha resposta. Dá para minha resposta para a mulher. A mulher dá para minha resposta. Então, a primeira questão, a outra questão é se o Adão não tivesse comido da fruta da árvore do pé do mar, será que a humanidade toda estaria a carregar esse pecado, mesmo que a Eva Qual é a resposta? Amados, eu sei que tem muitas respostas. Ui, Jamolo. O que é que acha? Não. O pecado não teria entrado. O pecado não teria entrado, segundo a irmã Laura, o pecado não teria entrado. A irmã Elsa? Não. Sim. Entendi? Não percebi? Estaria nas mulheres. Concordamos, né? Concordamos? O pecado não teria entrado nem nas mulheres, nem nos homens, sim. Por quê? Por quê? Porque a mulher surge a partir do homem. A mulher é uma das costelas do homem. Então o homem foi o primeiro a ser formado, como mais tarde, segundo o conselheiro disse. Então a base era o homem. E a mulher surge através da costela do homem. Então, junção desse homem sem pecado com esta mulher com pecado, será que os filhos não pareceriam ou não iam parecer com o pecado? Talvez não existiria mulher, não sei, mas eu pergunto, talvez teriam destruído a mulher. Sim, a base é o homem. Mas se o homem sim, papai, aqui.
mais uma pergunta. Ok. Vamos sair deste. É uma pergunta que tem a ver com esta. Não, vamos terminar aquela pergunta. Sim. É assim, amados. Se Adão não tivesse comido, realmente o mundo estaria livre do pecado. Porque um ser, ele é trazido no mundo através do sêmen do homem. Amém. É a semente, a pessoa vem através da semente do homem. Por isso que Sim. Jesus nasceu da Maria. E a Bíblia vai dizer que assim como o pecado veio de um só homem, também a vida vem através de um homem. Amém. Amém. Agora, não me perguntem mais o que teria sido da Eva. Né? Porque não sei. Mas que Deus deixaria Eva ao lado de Adão, eu acredito que não. Eu acho que não existiria mulher. Não. É muito perigoso, por exemplo, quando você é um ser que Deus te dá responsabilidades. Estares com uma mulher que não está para apoiar o mesmo propósito. Então, isso não alegra Deus. Só que nós vivemos no tempo da graça. Nos dá tempo para ver se essa mulher chega ao entendimento e um dia se encaixa. Mas eu não acredito que Deus teria deixado Eva, não. Amém. Mas o importante é saber que se Adão não tivesse comido, todos nós, assim como homens e mulheres atuais, Amém. Irmão Gregório, está claro? Ok. Papá Joaquim. A pergunta que me deixa um pouco assim. Sim. Estou a ver que Deus criou todas as coisas aos animais. A mesma cobra de problemas foi criada. Criou o homem, adoeceu ao homem, retirou uma parte e fez aquela. Eu acho que é para perceber que há dois seres que estão contra outros dois. A cobra e a mulher estão contra Adão e Deus. Essa é a minha percepção. Boa pergunta. Ainda a Eva. Boa pergunta. Se disse que o homem dominaria tudo aquilo que existe na terra. Mas esta Eva aceitou acatar o conselho de um ser irracional. Eu começo a perceber que da minha análise é difícil dizer as coisas, mas eu vejo aqui uma culpabilidade, não sei, a procurar aqui. Porque você cria alguma coisa, depois vai ter que explicar. No meu entender, nem devia ter declarado a cobra, nem devia ter declarado o moço para fazer a mulher. Os homens multiplicariam-se. Está no jardim. Nós temos colocado no jardim, polpódio. Polpódio é uma árvore que quando cresce, as folhas secam, aquela folha depois se ilumina. Não estaríamos a nos multiplicar sem a existência da mulher, se Deus tivesse planificado assim. Agora, a outra pergunta é, no versículo 9. Vamos começar com o comentário. Ficou agora bem. Vou versículo 9. Jeová, eu tenho Bíblia em Chico aqui. Pode ler, mas... Jeová, no mundo, eu não me disse lá, me sabia no toque de sinha, que só se queria que eu ele.
Na terça sequência, Guiwa, Nissin é o Tom, Chicara, Cassino, Nissin é o Tiva Seca do dia. Agora, Pessica de Tembrando, assim é o Tom, Nissin é o Tiva Seca do dia. A diferença de Nissin é muito simples. Porque aqui estamos a falar da água que cria o mar. Mas tem uma outra árvore. Sim, tinha uma outra árvore, sim. Por isso que eles foram expulsos. Alright. Gostei. Eu vou deixar as mulheres a responderem primeiro. Itamuela mesmo aqui. Mulher como ela. Então, papai, quando faz a análise do estudo que nós estamos fazendo aqui, encontra dois seres que estão contra outros seres. Sim, está a ver? A serpente e a mulher. Tipo, nós estamos usando a serpente. De que é Adão. Mamãe dele. Quando ele respondeu em casa. Ah, de responder em casa. Não, se for para lutar, que lute aqui. Ok. Mas é assim, amados. É assim. Deus fez tudo perfeito. Serpente era um animal que voava. Serpente guai Não a rastejava. Não a rastejava. Serpente voava. Não a rastejava. Nem vivia no pó. Não. Agora, o homem também era perfeito. Quando foi criado. A mulher. A mulher. Quando foi criada, embora tenha sido criada por Costela, ela era perfeita. Foi criada perfeita. Só que por causa do pecado, as mulheres não sabem que elas são perfeitas. Ainda se pintam até você não reconhecer mais. Porque acham que não é perfeita. Mas a mulher, ela foi feita perfeita. Um ser que ainda acredita na sua beleza, mas que vai se desviando quando está na juventude, é o homem. Quando está na juventude, tem muita confusão sobre a sua imagem. Ultimamente até Hermínio está a mudar. Era caminhos na cabeça, caminhos na cabeça, caminhos na cabeça. Tentaram inventar uma beleza que Deus acha que não colocou. Mas esses não exageram muito. Mas as manas. Eu não disse isso. A tradutora está aumentada aí. Amém. Amém. Está entendendo, amados? Agora, tanto a serpente, assim como a mulher, assim como o homem, foram vítimas. Amém. De Satanás. Amém. Satanás usou a serpente. Entendeu? Satanás usou a serpente. Satanás é um ser visível? Não. É um ser espírito? Entendeu?
Então, ele queria ter uma comunicação direta. Então, ele usou a serpente. Porque a palavra diz que a serpente era o animal mais astuto. Amém. Amém. Quando não entende, não diz amém. Porque amém é concordar. Vou concordar com aquilo que falou. É isso. Concordar com aquilo que falou. É isso, era só para traduzir aquilo. Mas vou concordar com aquilo que falou. Tradutor está para traduzir, não para concordar. Amém? Agora sim. É para concordar com o que inventar. Amém. Ok, mas esse pode amém, vamos falar outro dia. Então, eu dizia, a serpente foi usada para enganar a Eva. Na verdade, quem enganou Eva não é a serpente. Podemos dizer é serpente se nós estivermos a usar simbologia. Porque após este invento, a serpente foi conhecida como símbolo de Satanás. Então, em muitas partes da Bíblia é usada a serpente para se referir a Satanás. Não que a cobra em si seja Satanás. É possível você ver a cobra e deixar ir. Não é nenhum problema. Porque não é Satanás. Agora, Satanás, se você encontrar, destrua. Estava a aparecer uma pergunta, desculpa, eu estou aqui a traduzir. Estava a falar mais de uma finalizar? A minha. Sim. Já está claro. Não, tinha duas questões, depois vai fazer. A outra questão é sobre as árvores. Que Deus criou. No jardim do Éden havia muitas árvores. Mas tem duas árvores em destaque. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não devia provar dessa árvore. Essa foi a árvore proibida. Mas tinha a árvore da vida. Deus não proibiu o homem de comer. Vocês estão entendendo o que significa isso? O que significa isso? Significa o quê? Significa o quê? Pode significar o envolvimento entre o homem e a mulher. A sua Acho que ele não entendeu. A partir do próximo domingo, é obrigatória a sua presença no EBI. A sua presença é obrigatória no EBI. Correto, né? Esse assunto nós já tratamos no EBI. Eu não quero acreditar que a sua mente ainda está amarrada nisso. Você tem que se livrar disso. E outros que estão aqui. Okay? Mas tá bom, não viram o que ele disse? Vocês esperam que eu não precisa dizer. É bom. Não está errado, não sei se está errado, mas pode repetir. Não, mas não precisa repetir. Ok. Mas o pai estava a dizer o seguinte: talvez esteja ligado na relação de homem e mulher. Sim. Mas ainda faço a pergunta. No jardim do Éden, existia lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore foi proibida. O homem não devia comer. Mas a árvore da vida, não encontramos nenhuma proibição antes do pecado.
O que é que isso significa para nós? O que é que nós entendemos por isso, com isso? Ok? Sim? Já que sabemos que antigamente, antes de comer a árvore, só existia o pé. Depois de comer a árvore, tinha que se cortar o quê? O fôlego que Deus tinha colocado ao homem. Então, a partir dali, nós não tínhamos que comer aquela árvore porque nós íamos morrer. Então, se continuássemos a comer a árvore da vida, íamos continuar com a vida. Ok? Resumindo, é que o propósito de Deus é que o homem viva para sempre. Ok. Sim, irmão? No meio do casamento, irmão Gregório? Sim, bom, eu percebo, já li outra vez, claro que existem duas árvores, próximas do jardim. Uma é o primeiro do bem e a outra é a árvore da vida. Então, a segunda árvore da vida, essa aqui, antes que o Adão comece da primeira árvore que era proibida, em nenhum momento até foram citados que estava lá aquela árvore, porque eles estavam livres de comer todas as árvores, menos aquela do princípio do bem e do mal. Aquela estava inclusa no meio das árvores que estavam proibidos a comer. Então, comer aquela árvore aí é igual a ter a vida eterna. Mas, quando eles se desviam e comem da árvore do bem e do mal, aqui no livro do Apocalipse 2, no versículo 7, diz assim: aquele que obedece ao que o Espírito diz às igrejas, aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, para dizer que aquela árvore só vai comer aquele que obedece, aquele que ouve. Então, porque o Adão não ouviu, não obedeceu. Então, já tiveram também uma condição depois de como é que poderiam comer daquela árvore, que é, primeiro, obedecer, tanto que, se lermos mais, também lembrar que até colocou-se algumas barreiras, que fossem condições para que eles chegassem até aquela árvore. Então, aqui temos essas duas árvores que estão fazendo. Mas vamos voltar no início. No fim está tudo bem, no meio está tudo bem. No início, você acha que essa árvore antes do pecado não foi citada, né? Sim, bom, a árvore da vida. O citar que eu referi era de eles estarem mencionadas nos nomes das árvores que estão lá no jardim. Agora eu peço para ler o versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. Gênesis 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez nascer da terra todas as espécies de árvores, as quais eram belas e com bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e Ok, a vamos repetir. Não precisa continuar. a árvore no meio do jardim estava a árvore da vida. Muito bem, pode sentar. É só para apagar essa afirmação de que antes não estava. Sim, já temos aí. Bom, eu não sei, essa regra de chamar a hora, né? Talvez eu como percebi agora que vi aqui, é que no meio do jardim existe também esta árvore da vida. Mas o que eu estava aqui a trazer é que para o Adão não haviam sido citadas a maior parte das árvores do jardim. Já tinha muitas árvores, mas citou-se em principal para eles a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam em nenhum momento tocar. As restantes, eles podiam se comer. Essa aqui está no meio, essa da vida, está no meio, e podiam também comer dela, mas quando se cita as árvores todas, essa aqui não
citada, mas ela já vem ser citada no Monte Deus. Quando eles comem da árvore do bem do mal, porque aí já colocou-se uma condição de como alcançar a vida eterna. Antes era, posso chamar Ok, de tá bom, entendi a sua questão agora. Yeah, então, sobre ser mencionada a árvore na Bíblia, antes de falar do pecado, já está aí. Agora, nas proibições, ou seja, nas árvores permitidas, todas as árvores, incluía a árvore da vida lá, o que significa o quê? Significa que o plano de Deus era que o homem vivesse para sempre. Está entendendo? O que Deus queria ao criar o homem é que ele vivesse para sempre. Esse plano morreu? Morreu esse plano? Mas ainda há pessoas que continuam se escondendo, mesmo ouvindo a mensagem. Como é que irão viver para sempre? Como é que iremos viver para sempre? Deus possa abençoar. Acho que as perguntas terminaram, né? A hora, né? Ok, muito bem. Vamos parar por aqui. Não sei se o pastor tem algo que querer dizer ou acrescentar sobre o nosso estudo. Desculpar ou aprovar, aconselhar a continuidade ou paragem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Queremos agradecer bastante porque fomos edificados. Falamos muito para melhor nosso entendimento. Algo para acrescentar, eu acho que está bem claro. Certas dúvidas, eu percebo que ainda estamos com algumas pequenas dúvidas, mas vamos participar nos estudos. Temos estudos nas terças-feiras, temos estudos em todos os domingos, não a primeira. Então lá temos muito tempo para mais. Aleluia. Então eu vou pedir a igreja para colocar-se de pé.